que aconteceu neste fim de semana deixou muita gente maluca. Lula sugere moeda comum entre países do Mercosul e fala em criar as condições para que o BNDES financie gasoduto na Argentina. Você que fez o L vai pagar aí os argentinos. Bom, vamos lá. Em visita à Argentina, o presidente Lula defendeu nesta segunda-feira a implementação de uma moeda comum com o país vizinho. Disse que os chefes dos respectivos ministérios da Fazenda estão trabalhando para apresentar uma proposta. As declarações foram dadas ao lado do presidente argentino, El Bigodón, após encontro bilateral em Buenos Aires. Esta é a primeira viagem internacional de Lula após tomar posse pela terceira vez como presidente. O gesto reforça a proximidade entre os governos e a importância de que o novo governo da política economicamente... agora entendi. O gesto reforça a proximidade entre os governos e a importância que o novo governo dá política e economicamente ao país vizinho. Respondendo a jornalistas, Lula sugeriu que tentasse criar uma moeda comum entre países do Mercosul, de modo a reduzir a dependência do dólar em negócios regionais. O presidente lembrou que o Brasil e a Argentina já tentaram um movimento similar de fazer um comércio com as moedas locais, mas ele classificou a experiência como tímida por ser uma decisão optativa e não impositiva. O que estamos tentando trabalhar agora é que nossos ministros da Fazenda, cada um com a sua equipe, possa fazer uma proposta de comércio exterior e de transações entre dois países que seja feita em uma moeda comum, a ser construída com muitos debates e muitas reuniões. Ainda tomara que seja muito mesmo, para dar tempo de passar 4 anos. Se dependesse de mim, a gente teria o comércio exterior sempre nas moedas dos outros países, para não precisar ficar dependendo do dólar. Por que não tentar criar uma moeda comum entre os países do Mercosul? Por que não tentar criar uma moeda comum como se tentou entre os países dos BRICS? Mas os BRICS não fizeram. Acho que, com o tempo, isso vai acontecer. E acho que é necessário que aconteça. Muitas vezes há países que têm dificuldade de adquirir o dólar. E você pode fazer acordos e estabelecer um tipo de moeda para o comércio, que os bancos centrais todo mês ou de quanto em quanto tempo quiserem façam um acerto de contas para que os dois países possam continuar fazendo negócio, argumentou. Eu já vou explicar. Fica aí, não sai. Não sai que eu vou explicar a cagada aqui. O movimento para a criação de uma moeda comum ainda é incipiente, visto com muita desconfiança entre atores políticos e agentes econômicos, mas gerou muita polêmica. A ideia dos governos, no entanto, não é substituir as moedas locais, o real no Brasil e o peso na Argentina, mas reduzir a dependência do dólar para a realização do comércio entre esses dois países. Eu não estranho a curiosidade de uma discussão como essa discussão tá difícil de entender o texto hoje, gente. Eu não sei se sou eu ou se o cara que está escrevendo esse texto está meio ruim. Eu não estranho a curiosidade de que uma discussão como essa apresenta. Tudo que é novo causa estranheza e tudo que é novo precisa ser testado. Até aí, concordo. Porque nós não podemos, no meio do século XXI, continuar fazendo a mesma coisa que fazíamos no século XX. Deus queira que nossos ministros da área econômica e os presidentes do Banco Centrais tenham a inteligência e a competência e sensatez necessárias para darmos um salto de qualidade em nossas relações comerciais e financeiras. Lula também indicou interesse em resgatar o BNDES no financiamento de empreendimentos na região, dentro das possibilidades econômicas do Brasil, mas não entrou em detalhes sobre como se daria esse processo. É muito louco isso. Ele citou a construção de um gasoduto saindo de Vaca Muerta, segunda maior reserva do mundo de gás de xisto e a quarta de petróleo não convencional, localizada na província de Neuquén, na Patagônia, Argentina. Abre aspas de novo. Tenho certeza de que os empresários brasileiros têm interesse no gasoduto. Certamente os empresários brasileiros têm interesse nos fertilizantes que a Argentina tem. Tenho certeza que os empresários brasileiros têm interesse no conhecimento científico e tecnológico da Argentina. E se há interesse dos empresários, há interesse do governo em termos um banco de desenvolvimento para isso. Vamos criar as condições para fazer o financiamento. Tá difícil, tá? Bom, mas vamos lá. Legal. É o que eu falei. Tudo é muito bonito falando. Agora vamos ver o que aconteceu. Deixa eu colocar aqui, ó. Estatização, tá? É usina? Não é usina o nome certo. Não é petrolífera também. Petrolífera. Vamos colocar petrolífera. Acho que é Colômbia ou Bolívia. Deixa eu ver o que aconteceu. Acho que foi essa aqui. YPF.
Aqui, brasileiras foram vendidas. Acho que é essa aqui. Será que é essa? Bolívia. Não foi Colômbia, foi Bolívia. Se alguém quiser me lembrar também, pode me lembrar. Eu não sou obrigado a saber tudo aqui. Vamos ver aqui, ó. Mas se eu não me engano, tá? Deixa eu ver se é essa daqui. Que é aquela usina de petróleo, refinaria. Essa é a palavra que eu queria lembrar. Refinaria. Refinaria boliviana. Ah lá. Tá aqui, ó. Ah, bom, agora tem notícia tudo afirmando aqui, né? Mas tá aqui, ó. Essa refinaria aqui foi a refinaria em que foi reestatizada e, na verdade, olha só que louco. O Brasil foi lá, construiu a refinaria, aí o governo foi lá e falou, não, agora é nossa. E se você quiser, você vai ter que pagar caro pelo petróleo aqui do jeito que quando a gente quer. Então depois vocês leiam as matérias aí da época, tá? Isso pode acontecer. Quando você investe num outro país, não estou falando que podia ser o Bolsonaro, podia ser o Alckmin, podia ser sei lá, qualquer um aqui fazendo isso. Tem esse risco de você fazer, injetar dinheiro em outro país para fazer um beneficiamento para o seu país, tá? O que deveria ter um interesse financeiro deles em vender petróleo para eles e eles se viram. Você concorda? Então aqui eu sou contra, tá? Mas, enfim, eu acho que esse é o problema. Agora vamos voltar lá para o dinheiro lá em cima. O que acontece? Dinheiro só tem valor. Isso, para quem fez o meu curso de criptomoedas, eu explico muito bem, né? O que faz o dinheiro ter valor? Por que dinheiro tem valor? Dinheiro, eu digo o dinheiro, a nota. Porque eu conto toda a história do dinheiro. Então, o dinheiro, na verdade, ele surge para intermediar operações. Então, por exemplo, eu queria comprar essa xícara, mas eu tinha que antes fazer o tal do escambo. Então, o cara da xícara, ele falava assim, eu te dou uma xícara, você me dá 1 litro de leite. Mas eu não tinha vaca para dar leite para ele. Então, eu falava, não tenho, cara. O máximo que eu tenho aqui é, sei lá, 1 quilo de sal. Aí o cara, sal eu já tenho, não preciso. Então eu nunca ia conseguir comprar uma xícara porque eu não tinha o leite que o cara queria. Eu tinha que esperar ele precisar do sal para poder ter. E às vezes ele nunca precisava do sal porque, sei lá, ele não gosta de sal. Então ele tinha um problema. Aí começaram a ter o common currency, ou sei lá como chama isso em português, que é a moeda comum. Então a moeda começou a ser utilizada como referência metais preciosos, porque o metal ele tinha uma característica, ele podia ser dividido. Por isso que nasceram as moedas. Então as moedas, elas se dividiam. Nossa, Joaninha, acabei de ver que eu tenho 5 minutos, né? Para terminar a live. A moeda poderia ser dividida, então pesada e tudo mais. Então começaram a ser referência para troca de mercadorias. E aí viram que moeda era difícil de carregar, porque o ouro, prata, era muito pesado. Então você tinha que levar para lá e para cá. Então isso fica difícil também. Então criaram um dinheiro em papel. E o dinheiro em papel, ele representava um valor. No começo ele tinha o famoso lastro, então para cada dinheiro emitido você tinha que ter o respectivo valor em ouro, em moeda, em nota, lá em alguma coisa de valor, no caso o ouro, né? Na maior parte do tempo foi o ouro como referência, então você tinha que ter o ouro lá e beleza. Quando veio o Bretton Woods e foi lá, teve o Bretton Woods, aí teve a revogação do Bretton Woods, e aí você vê o dólar vindo como referência de dinheiro, e os Estados Unidos, teoricamente, imprime quanto dólar quiser, não precisa ter reserva de ouro, isso daí é um mito, tá? Então, beleza, tentei resumir 1.500 anos de história aqui em 5 minutos, mas qual é o problema? O dólar, aliás, vamos voltar na origem, como que um dinheiro tem valor? Primeiro, ele tem que ser escasso, ele não pode ser copiável, então isso torna escasso, tá? Por isso que o ouro tinha valor, porque ele também não dá para você copiar ouro, né? Vem a história do alquimista que tentava transformar chumbo em ouro, porque os dois têm um próton só de diferença, se eu não estou enganado, entre um e o outro. Então o átomo é muito parecido. Enfim, tem toda essa história aí. Então não dá para você replicar. Mas você tem que ter um negócio chamado fé pública, que o público tem que ter fé de que aquele negócio pode ser repassado para alguém, porque ele não vai, ninguém come ouro, ninguém come nota de dólar, de real. Então, qual é o problema quando você cria uma nota entre operações bilaterais, assim, uma nota paralela? Você corre um risco gigantesco, tá? Corre um risco gigantesco. Por quê? Imagina que tem uma nota comum entre Brasil e Argentina. E aí vocês acumulam essa nota.
Acumulam, eles fazem troca entre si. Então, vamos supor que o Brasil venda muito para a Argentina e acumule muito dessa nota, desse dinheiro. O que ele vai fazer com esse dinheiro? Quem é o único que vai comprar? A Argentina. Daí a Argentina quebra. E aí? Quem vai pegar essa nota em troca de mercadoria? O dólar, ele é referência no mundo inteiro. Se você não conseguir vender seu mercado, se você tiver com um bolo de dólares no bolso, qualquer lugar do mundo você vai ser aceito, você vai conseguir trocar o dinheiro. Agora, põe lá o dinheiro de Ruanda e vai tentar comprar alguma coisa em Nova York, se alguém te aceita. Então, é a mesma coisa. Põe um bolo de dinheiro do SUR, que é o nome da moeda que eles estão querendo propor, e vai comprar minério de ferro, vai comprar, sei lá, vai comprar microchip lá na Malásia. Você acha que eles vão aceitar? Não tem lógica. Mas os caras que são bons de economia aí, graduadíssimos, tá? Eles são muito inteligentes e eu não consigo ver. Eu sou um cara muito burro perto deles, me desculpem, mas eu não consigo entender por que isso seria bom, criar uma moeda só para os dois. Mas tá aí. Tá aí, né? Bom, Haddad fala que é só para o comércio. Mas que diferença faz? Não precisa nem ler, né? Olha lá, isso vai ser usado exclusivamente em transações comerciais financeiras. Não vai ter o fim do real e não vai ter o fim do peso argentino. Bom, primeiro já começou a treta do governo, né? Um fala A, outro fala B. Mas, mesmo assim, mesmo sendo só isso daqui, não tem muita lógica. Voltei aqui para lembrar você, não se esqueça de apertar o like e se inscrever no canal para estar sempre ligado nos próximos vídeos. Valeu!